torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Vamos trazer um pouquinho de tudo do que vem ocorrendo nos bastidores do Clube de São Januário, apesar da derrota que o Vasco teve contra a equipe do Botafogo jogando, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A vida tem que seguir, E o Vasco já tem um novo desafio agora. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco está disputando o play-off da Sula contra a equipe do Independente Del Valle, que foi eliminado, ficou em terceiro na fase de grupo da Libertadores e é o adversário do nosso Vasco. Primeiro jogo é com o mando da equipe do Equador, Independente Del Valle, que vai jogar no estádio Olímpico de Atahualpa, e recebe o Vasco numa altitude aí de 2.850 metros, uma altitude aí considerada muito alta, e é uma altitude aí que o Vasco vai ter que vigiar, vai ter que jogar bola e entrar com um time aí com saúde, para conseguir aí um resultado positivo que não seja a derrota para o Independente Del Valle, E na outra terça-feira o Vasco recebe o Independente Del Valle jogando em São Januário. Então vai ser muito importante o Vasco conseguir resultado aí positivo que não seja a derrota, na minha opinião. Até um empate aí vai ser muito bom para o Vasco. E o nosso técnico, Fernando Diniz, vai ter aí um bom quebra-cabeça, porque nesse jogo contra, um bom quebra-cabeça não, Eu acho que um quebra-cabeça até negativo, porque nesse jogo contra o Botafogo no Mané Garrincha, na derrota do Vasco, o meia Felipe Coutinho, um dos principais jogadores do nosso time, sentiu, um incômodo na panturrilha esquerda e vai ser preservado para essa partida contra o Independente Del Valle, jogando lá em Quito, na altitude. Então, o Fernando Diniz já vai ter aí uma dor de cabeça, vai ter que estar escalando um jogador para essa função do Coutinho, A gente sabe que no elenco do Vasco não tem um jogador com o mesmo nível do Felipe Coutinho, para substituir o Felipe Coutinho à altura. A gente tinha o Dimitri Payet, mas o francês saiu do Vasco, Não renovou o contrato com o Vasco. E seria, sim, o substituto ideal para o Felipe Coutinho, Mas a vida segue, o Payet seguiu a vida dele, o Vasco seguiu a vida dele também. Mas a gente tem algumas possibilidades aí de jogadores que podem vir a substituir o Felipe Coutinho, como no caso aí do Garré, que o próprio Fernando Diniz falou, que o Garré pode fazer facilmente essa posição de camisa 10, jogar como um meia. Até mesmo o Nuno Moreira, que joga como ponta esquerda, pode também jogar facilmente como um meia ali, um meia ofensivo, fazer a mesma posição que o Felipe Coutinho faz, de camisa 10. Na minha opinião, aí o Nuno seria um substituto ideal. Só que a gente não tem um jogador, para fazer a função de ponta esquerda, a função que o Nuno faz. De repente, o David poderia fazer essa função. O David joga na direita e também joga na ponta esquerda. É um jogador versátil, no caso. E poderia sim ajudar, E o Nuno poderia fazer essa função aí de camisa 10 aí no lugar do Felipe Coutinho. Essa é uma das possibilidades aí na minha visão, mas a gente tem que aguardar para ver o que o técnico Fernando Diniz vai fazer, Até porque, como no vídeo anterior eu comentei aqui, que a gente tem um elenco muito desequilibrado, a gente consegue ter aí um time, mas não temos, um elenco, na hora que vai para as substituições aí, o time do Vasco cai muito, tecnicamente. A gente viu aí no jogo contra o Botafogo, Alex Teixeira entrando, Garré. O outro jogador também que entrou Matheus Carvalho. Pô, cara, não dá. Esses caras aí são muito fracos tecnicamente. Quando eles entram, o time do Vasco também despenca de nível, Então,
Eu acho aí que o técnico Fernando Diniz vai ter que pensar muito bem. E eu acho que essa possibilidade aí de botar o Nuno para fazer a posição de camisa 10 ali, né, no lugar do Felipe Coutinho, e de repente botar o David para jogar como um ponta esquerda seria aí, na minha visão, uma possibilidade aí, né, que seria mais viável, né, e no caso o time aí não iria perder muito tecnicamente, né, apesar que o Felipe Coutinho é o nosso melhor meio de campo, né, nosso melhor meia ofensivo, é o cara ali que organiza tudo ali, né, no meio de campo do Vasco, o começo das jogadas e também o início dos ataques ali, né? E é isso. Vamos agora mudar de assunto aqui, porque surgiu aí uma informação que o atacante Félix Correia, que foi especulado como possível reforço do Vasco da Gama para essa temporada, né? Para esse segundo semestre do ano, acertou com o Lille da França. O Lille injetou aí cerca de 7 milhões de euros, uma quantia aí, né, revertida em reais, cerca de 45 milhões de reais aí. O Félix Correia acertou para deixar o Gil Vicente de Portugal e fechar com o Lille, né? O atacante Félix Correia, que começou aí na base do Sport de Portugal, também teve passagem aí, né, pela Juventus Sub-23 e também pelas divisões de base do Manchester City, e também teve uma passagem aí pelos profissionais do Parma da Itália, e também já chegou a rodar por mais alguns clubes aí, né? Não lembro aqui de todos. E atualmente jogando no Gil Vicente, né? O atacante aí, Félix Correia, especulado para ser possível reforço do Vasco em 71 partidas no time português. O atacante Félix Correia fez aí cerca de 15 gols, né? E no caso aí 9 assistências. Esses são os números aí do Félix Correia. Um ótimo jogador, né? Um ótimo ponta aí, ponta esquerda, que iria ajudar muito o Vasco, né? Iria ajudar a resolver nossos problemas aí, né? Porque o nosso elenco precisa de atacantes. Nosso elenco também, na minha opinião, precisa muito de pelo menos aí mais um zagueiro e também mais um meio de campo aí, né? Para estar ajudando o Felipe Coutinho, para ser um possível substituto do Felipe Coutinho, né? O Gabriel Pirani é um jogador também que interessa muito o Vasco, né? E é um queridinho do técnico Fernando Diniz. O Diniz gosta muito do Gabriel Pirani. E o Vasco pode estar, né, tentando fazer uma investida aí no meia. Gabriel Pirani, que atua no DC United, né? Que é cria da base do Santos e jogou no Fluminense. Em 2023 foi campeão da Libertadores com o Fluminense. E o técnico naquela ocasião era o Fernando Diniz. Então, o nosso executivo Ademar Lopes pode estar fazendo aí contatos aí, né, com o Gabriel Pirani. E depois dessa derrota que o Vasco teve para o Botafogo, ficou nítido que o Vasco precisa muito se reforçar. Não só o ataque, né, precisa também reforçar sua zaga e também o meio de campo. Eu acho que no mínimo aí o Vasco precisa de uns 2 pontas, um zagueiro e também um meio de campo aí, para conseguir ter um segundo semestre tranquilo, né? Porque a cada derrota que o Vasco tem, fica próximo ali da zona de rebaixamento. A gente sofre muito, né? A torcida do Vasco sofre muito, sente muito. E a gente acabou de perder aí um atacante, que é o Félix Torres. Félix Correia, quer dizer, né? Fechou aí com a equipe do Lille da França. E o Vasco está ficando, né? Quanto mais o tempo vai passando, está ficando sem opções. Ainda tem jogadores aí no mercado, né? Para o Vasco tentar contratar jogadores que fazem ali a profundidade, né? Jogadores de beiradas ali, né? Tem o Alan Minda, que é um dos principais nomes aí, né? Que o Vasco vai tentar trazer, fazer um esforço para tentar trazer aí
o equatoriano Alan Minda, né, que atua na seleção do Equador. Inclusive já teve passagem aí pelo Independente Del Valle, né, esse mesmo time que o Vasco vai enfrentar aí na Sul-Americana. E atualmente joga aí no time da Bélgica, né, o Cercle Brugge. É um jogador aí que interessa muito o Vasco, né? Um jogador aí de seleção equatoriana, Alan Minda. Ainda tem outros também aí, né? Outros jogadores que jogam pelas beiradas aí, né? Que poderiam também reforçar o nosso elenco, né? Mas o Alan Minda é um dos principais aí nome. E a diretoria vai tentar, né, fazer um esforço aí junto com o executivo para tentar trazer esse jogador aí, que é um jogador que tem ótimos números, né? A sua passagem no Independente Del Valle, ele foi campeão da Sul-Americana e se eu não me engano também da Recopa, né? Na sua última passagem aí pelo Independente Del Valle. E se vier para o Vasco aí, vem com status de reforço de peso, porque é um ótimo jogador, né? É um jovem que tem números aí interessantes pela equipe da Bélgica, né? Em 81 jogos, tem cerca aí de 11 gols aí, né? 15 assistências. E seria aí, né, um reforço que ajudaria muito o Vasco, né? No caso, Alan Minda atua aí como ponta direita, mas também consegue fazer a ponta esquerda. Iria ajudar muito aí nosso elenco, e iria qualificar, né, o elenco. Porque a gente precisa de reforços, né? Esse jogo aí contra o Botafogo ficou nítido que, independente da contratação aí do Thiago Mendes, né? O Vasco precisa de muito mais que isso. O Thiago Mendes aí é um ótimo volante, vai ajudar muito o Vasco ali, né? Vai desafogar o Hugo Moura, mas o Vasco ainda precisa de um meia, precisa ainda de 2 pontas ainda, na minha opinião, e mais um zagueiro aí, né? Para deixar ali a posição da zaga bem servida, né? E reforçar bem aí nosso elenco aí, dar opções aí pro técnico Fernando Diniz. E é isso, torcedor. Amanhã, às 7h30 da noite, direto lá do Olímpico de Atahualpa, estádio aí, que vai receber a partida entre Independente Del Valle e Vasco. A gente vai estar aí acompanhando nossos gigantes da colina, né? E torcer aí pro Vasco fazer uma partida e pro Vasco conseguir, né, se estabilizar de novo aí, né, nos caminhos aí das vitórias, e que essa partida contra o Botafogo aí, né, seja só uma partida que serviu de alerta aí, né, para a diretoria contratar, reforçar o elenco, e que o time consiga engrenar, né? Porque até agora o técnico Fernando Diniz, à frente do elenco do Vasco, a gente sabe que precisamos de reforços, né? A gente não pode vir aqui e botar a culpa em cima do técnico Fernando Diniz, que em 8 jogos ganhou aí 3 jogos aí, né, à frente da equipe do Vasco, empatou 1 e perdeu 4 jogos aí, né? Eu acho que o que tem menos culpa aí nessa situação aí, desses números fraco, né, que o técnico Fernando Diniz está tendo à frente do Vasco, é a própria diretoria, que ainda não entregou reforços para o técnico Fernando Diniz. Assim que o elenco for reforçado, o plantel do Vasco aí receber novas alternativas, né, a gente pode vir começar a questionar o trabalho do técnico Fernando Diniz. Por enquanto a gente tem que continuar apoiando muito o trabalho do Fernando Diniz aí, né, e também os jogadores que a gente tem no elenco, né? E depois que vir novas peças aí, novos reforços, a gente começa aí a fazer as críticas devidas também ao nosso técnico, né, Fernando Diniz. Por enquanto, a gente tem que criticar essa diretoria incompetente que tiveram aí 1 mês para contratar e só trouxeram aí apenas o Thiago Mendes. É muito pouco. A gente tem que seguir aí criticando eles, para eles conseguirem aí, né, reforçar o mais rápido possível o nosso elenco aí. Tamo junto, fiquem com Deus, saudação vascaína, obrigado aí por tudo, não esquece de deixar aquele likezão e vamos que vamos. Fiquem com Deus aí.